Nessa manhã eu gostaria de ler com você um texto de algo que aconteceu em Jericó, no período em que Jesus estava voltando para Jericó, no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 19. Hoje você não vai ter a projeção, mas Lucas 19, do versículo 1 ao 10, eu gostaria de ler esse momento que Jesus volta a Jericó e compartilhar com os irmãos. Lucas 19, do verso 1 ao verso de número 10. Quero aqui fazer um apelo a você, que eu não sou nem um pouco contra você ter Bíblia no celular, você ter Bíblia no seu tablet, você ter Bíblia no seu iPad, seja lá onde for. Mas deixa eu aqui fazer um apelo para você. Você que tem Bíblia no seu celular, no seu tablet, seja onde for, continue tendo. Mas nunca troque a Bíblia impressa pela Bíblia digital. Por quê? Se um dia você precisar, você que nunca abriu uma Bíblia impressa, um dia precisar abrir, você vai falar assim, onde fica isso? No domingo passado pela manhã, ou melhor, na quarta-feira eu virei e falei assim, irmãos, vamos ler Naum, capítulo 1, versículo 7. Naum, pastor? Tem certeza que isso existe? Então, assim, o conselho que eu te dou, hoje eu elogiei a Alexia lá na escola bíblica, falei, poxa, que Bíblia bonita, que você invista isso na sua vida. Eu não sei, quanto custa uma Bíblia hoje? R$30? Você compra uma Bíblia para você. Não estou falando para você, pastor disse que é contra a Bíblia no celular, pastor disse que é contra a Bíblia. Não sou, eu sou totalmente a favor, mas eu zelo pela Bíblia impressa. Eu tenho aqui no meu iPad 3 Bíblias, mas eu sempre trago a minha Bíblia impressa para a igreja. Sabe por quê? Porque o iPad pode pifar, e eu não tenho habilidade de decorar o texto, como já aconteceu aqui no domingo da ceia de maio. Então, eu faço esse apelo a você, tá bom? Peça de aniversário para o seu pai, para sua mãe esse ano, uma Bíblia do obreiro, tá bom? E aí tenho certeza que vai ser extremo valor. Tem uma Biblinha, irmãos, essa Bíblia aqui eu ganhei do meu pai, em 2003. A Bíblia está velha, irmãos. Inclusive, meu aniversário é mês que vem. A Bíblia está velha. Olha só, irmãos, não tenho vergonha de mostrar, não. Tem uma página aqui que eu acho que... Olha como é que está velha, irmãos. Mas eu não abro mão dessa Bíblia de jeito nenhum. Eu já sei onde estão as minhas marcações, Já sei onde caiu o café quando eu estava olhando. Lucas 19. Já está com a marca do meu dedo. Aí versículo 1 ao 10. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado o quê, irmãos? Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim, verso 4, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a fazer o quê? A se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Até aqui o texto, vamos orar, feche os seus olhos, deixa a sua Bíblia aberta. Senhor Deus, nós te adoramos, nós já te louvamos, e chegou uma hora, Senhor Deus, que também é muito importante para o teu povo, que é o momento de, Senhor Deus, nós entendermos a tua vontade através da tua palavra. Abençoa-nos, Senhor Deus, que nós possamos estar seguros de que o que vamos ouvir vem do seu coração,
para o nosso coração. Não é o que queremos, mas nós temos certeza de é o que precisamos. Que o Senhor possa trazer essa palavra e que ela venha ao encontro da nossa vida, nos tirando de uma zona de comodismo, de conforto, nos levando a uma maior e melhor compreensão da Tua vontade, do Teu reino, e que a nossa vida, Senhor Deus, não seja inútil, mas a nossa vida seja, Senhor Deus, ó Pai, produtiva no Teu reino. Assim nós oramos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, eu queria convidar você a mais uma vez ler comigo o versículo 7 e o versículo 8 de Lucas 19. Volte os seus olhos a esse texto. Diz assim: todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu era conhecido como um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, disse o quê? Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Eu quero hoje pregar ao seu coração essa palavra: nem tudo eu posso, mas muita coisa que não quero, eu preciso. Nem tudo eu posso, irmãos, mas muita coisa que eu não quero, eu preciso. Observe que a Bíblia, ela é recheada de atitudes que nós podemos chamar de obediência extrema. Quantas pessoas, já na palavra de Deus, nós já não lemos, relemos e conhecemos a fundo a história de uma obediência extrema. Mas pastor, o que é uma obediência extrema? Obediência não é obediência em qualquer situação, obediência não é obediência em qualquer segmento ou em qualquer nível, é obediência. Mas por que eu estou chamando de obediência extrema? Eu poderia tentar falar sobre obediência de muitos pontos de vista, de muitas formas de pensar, mas eu gostaria de, nessa manhã, falando de obediência extrema, sobre esta palavra, nem tudo eu posso, mas muita coisa que eu não quero, eu preciso. Eu gostaria de, nessa manhã, falar sobre obediência, sobre 2 análises. A primeira análise é obediência e quantidade. Será que você pode repetir isso comigo, por favor? Diga: obediência e quantidade. Eu posso definir que a quantidade de vezes que eu obedeço não define a qualidade da minha obediência. Quando nós falamos sobre obediência extrema, nós precisamos entender primeiro o que é obediência e quantidade. Por quê, pastor? A quantidade de vezes que eu obedeço não vai definir a qualidade da minha obediência. Você pode lavar todos os dias a louça, mas você pode lavar mal a louça. Você pode todos os dias arrumar o seu quarto, mas você pode arrumar mal o quarto. Né? Você chega no quarto daquela pessoa 4 horas da tarde, e aí você diz assim para ela: por que você não arrumou a cama até agora? Ah, porque eu vou dormir de novo essa noite. Para que eu vou arrumar? Eu vou desarrumar. É uma obediência inteligente. Aí tem aquela pessoa que bebeu o copo, e tem gente que é assim, né? Que não sabe que vive em família, não sabe que mora dentro de uma casa que outras pessoas moram também. Aí Deus não. Aí bebe lá o copo e deixa o copo sujo em cima da pia. Por que você deixou o copo em cima da pia? Não, mais tarde eu vou beber água de novo. Ou então é aquele indivíduo que não tem Deus ainda no coração dele, que vai fazer xixi no vaso, e esquece que dentro da casa dele mora uma mulher, e que as mulheres digam amém nessa manhã. E eu vou usar o português bem claro: e na hora de mijar, tem um buraco enorme para ele mijar, e ele não consegue fazer xixi.
Você sabe quando o cara começa a namorar, ele faz assim: eu preciso ir no banheiro. Falo isso por experiência própria, tá? Eu preciso ir no banheiro. E o cara fica com uma vergonha terrível de fazer xixi dentro da água, porque dá barulho, né? Pô, tá todo mundo na sala, o banheiro fica do lado da sala. Imagina todo mundo na sala ouvindo aquele barulho. Vamos falar assim, esse camarada tá sem fazer xixi tem 2 dias, né? Aí o camarada faz o quê? Eu vou fazer xixi no lado do vaso que não faz barulho. Só que na hora dele fazer xixi na hora do vaso, ele faz xixi na tampa do vaso. E aí ele fica com aquilo na cabeça: meu Deus, a emenda saiu pior do que o soneto. Aí o cara tem que ir lá tirar um papel higiênico, limpar, né? Isso quando limpa. Então, a quantidade não define a qualidade, irmãos. Não estou dizendo que isso é regra, mas pelo menos a gente pode afirmar isso. Eu posso afirmar nessa manhã que quantidade de vezes que eu obedeço não define o meu caráter. Uma coisa é você obedecer conscientemente, outra coisa é você ser programado a obedecer. Não define o seu caráter. Psicopatas também obedecem. Psicopatas também param no sinal de trânsito vermelho. Psicopatas também pagam seus impostos. Não define o nosso caráter. Eu posso afirmar que a quantidade de vezes nunca vai expor o meu interior. A quantidade de vezes que eu obedeço nunca vai expor o meu interior, mas vai expor apenas um rótulo: o que você é por fora. Então, quando eu falo de obediência extrema, eu preciso dizer obediência primeiro e quantidade. Eu preciso compreender o que é obediência e quantidade. Quando eu falo de obediência extrema, eu também preciso entender o que é obediência e qualidade. Eu posso afirmar, olhando para a obediência, eu posso olhar para a qualidade e afirmar ao contrário. A qualidade definirá a quantidade. A qualidade da sua obediência vai definir quantas vezes você precisa obedecer. Isso no reino natural e no reino espiritual. Preste atenção, a qualidade da sua obediência define quantas vezes você vai precisar obedecer. A qualidade da sua obediência define o seu caráter. Você não precisa obedecer tantas vezes para se sentir X ou Y. Você sabe que o que você fez define o seu caráter. A qualidade, ela não expõe o seu rótulo, mas ela expõe o seu caráter. Por quê, pastor? Quando nós olhamos para a obediência, nós precisamos, sob esses 2 pontos de vista, analisar obediência e quantidade ou obediência e qualidade. E observe, por que eu estou dizendo isso? Observe, a obediência está mais ligado à fidelidade do que à vontade. Você tem vontade de obedecer todas as vezes que você obedece? Seja sincero, não. Mas você obedece, por quê? Porque você é fiel. Nem todas as vezes que eu obedeço, eu tenho vontade de obedecer, mas eu obedeço porque eu sei o que tem que fazer. Então eu posso afirmar, olhando para esse ponto de vista, que obediência está mais ligado à fidelidade do que à vontade. Eu posso olhar e perceber que obediência está mais ligado à prioridade do que à oportunidade. Você precisa compreender que prioridade é diferente de oportunidade. Você não precisa de muitas oportunidades, você precisa priorizar a oportunidade certa. O que nós precisamos entender não é que Deus me dê mais oportunidades, não. Deus, eu quero priorizar algo na minha vida. Nós precisamos compreender que obediência está mais ligado a abrir mão do que reter. Obediência
está mais ligado à renúncia do que à vaidade. Eu poderia inverter isso aqui e dizer que é impossível obedecer ouvindo a voz das nossas vontades. É impossível obedecer mergulhado em oportunidades. É impossível obedecer querendo reter. É impossível obedecer debaixo de um trono de vaidade. Quando Jesus está em Jericó, Jesus percebe que em Jericó as pessoas estavam mais preocupadas com a quantidade do que com a qualidade. As pessoas não sabiam ainda o que era o Evangelho. Então você imagine comigo, nessa manhã, Jesus entrando em Jericó. E deixa eu falar uma coisa aqui para você. Jesus entrou em Jericó e Jesus queria conversar com Zaqueu. Mesmo que Zaqueu não subisse numa figueira brava, Jesus ia saber onde Zaqueu estava. Jesus não precisava que Zaqueu subisse para que Jesus pudesse ver. Há um sentido literal quando diz, Jesus olhou para o alto e viu Zaqueu. Mas Jesus queria olhar para Zaqueu independente de onde estava. Se Zaqueu estivesse atrás de uma multidão, Jesus ia falar assim, abre aí porque tem um homem atrás de você se eu quero falar com ele. Jesus, quando entra em Jericó, um dos propósitos de Jesus entrar em Jericó não é Zaqueu, é o Evangelho em Jericó. É o Evangelho que Jesus queria tratar, porque ali havia um povo que só tinha cabeça para o quê? Para quantidade, mas ninguém tinha qualidade. E Jesus disse assim, eu vou mudar isso. Vou mudar isso como? Eu vou dar um impacto nessa sociedade, vou dar um impacto nesse povo e vou mostrar para eles que não é quantidade que resolve, é qualidade. Então, Zaqueu, desce aí de onde você está, que eu quero hoje ficar na sua casa. Como Jesus muda isso? Não foi Zaqueu que quis ver Jesus, mas foi Jesus que queria ver Zaqueu. Versículo 7, versículo 8. Como é que Jesus muda isso? Verso 7. Todo o povo viu, e isso começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Zaqueu era conhecido, já falei aqui, como um pecador. Verso 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse, Senhor, olha, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus chama um camarada que tinha uma fama em Jericó. Se a gente pudesse trazer para o Brasil, diríamos que Zaqueu, por favor, não tem nenhuma preferência política nisso, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, não sei nem se eu devo falar isso, mas eu vou falar, porque eu não sei me segurar. Zaqueu era o José genuíno. E Jesus era o Joaquim Barbosa. Jesus chega lá, diante daquilo tudo, diante de todas as situações, e vira para Zaqueu e diz, Zaqueu, desce aí. Qual era a fama de Zaqueu? Pecador. A fama de Zaqueu em Jericó era pecador. Mas aqui eu quero abrir os seus olhos para um detalhe. No mundo natural, Zaqueu tinha uma fama. Que fama era essa? Defraudador. No versículo 8, Zaqueu está dizendo assim, se eu extorqui alguém, se eu defraudei, eu não sei se algumas versões diz isso, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então, no mundo natural, Zaqueu tinha um nome. Qual o nome de Zaqueu no mundo natural? Defraudador. No mundo espiritual, Zaqueu tinha uma fama, que essa todo mundo conhecia. Que fama era essa? Pecador. Mundo natural, defraudador. Mundo espiritual, pecador. Zaqueu tinha essa fama. Então Jesus vai a Jericó e se encontra com aquele homem. Ou seja, aquele camarada era chamado pelos seus defeitos. Zaqueu era chamado de pecador. Zaqueu tinha os seus defeitos à flor da pele. Aquele homem diz uma coisa, que Jericó, que obedecia, ainda não tinha dito o quê? Versículo 8. Versículo 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se o quê?
E se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Aquele homem diz alguma coisa que Jericó ainda não tinha dito. Aquele homem diz alguma coisa que Jericó ainda não viveu. Ele diz o quê? Eu vou abrir mão de algo que eu tenho ou de algo que eu possuo. Por quê, irmãos? Jericó era um povo que tinha quantidade de obediência. Mas Jericó, no versículo 7 e 8, começa a aprender a qualidade da obediência. Quando é, pastor, que eu vou entender o que é a qualidade da obediência? Quando eu não obedecer pelas minhas vontades. O que é qualidade de obediência, pastor? É eu obedecer entendendo o que é prioridade e não é eu obedecer não retendo. É eu obedecer não sendo vaidoso. Então aquele povo está aprendendo com Zaqueu. Aprendendo o quê? Que nem tudo eu posso. Mas muita coisa que eu não quero, eu preciso. Jesus entra na casa daquele homem. E quando Jesus entra na casa daquele homem, Zaqueu no versículo 8 diz isso. No versículo 9 Jesus diz o quê? Houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jericó, a partir daquele momento de Zaqueu, passa a entender o que é qualidade, passa a ter algo diferente. Então, o que eu quero dizer hoje, nessa manhã de crescimento, para mim e para você? Querido, não adianta você querer sair obedecendo por número, se esquecendo de obedecer por qualidade. Não adianta. Deixa eu aqui dar uma palavra para você. Quem já foi chamado pelos seus erros, precisa passar a ser conhecido pelas suas qualidades. Primeira coisa que eu quero falar hoje, nessa palavra, é isso. Quem foi chamado pelos seus erros, precisa ser conhecido pelas suas qualidades. Eu tenho uma verdade no meu coração. Que verdade é essa, pastor? Que eu tenho muitos erros. Posso ser até chamado pelos meus erros, mas eu também preciso ser conhecido pelas minhas qualidades. Pode até dizerem que você erra nisso ou erra naquilo. Eu erro. Eu erro nisso, ou erro naquilo. Nós precisamos aprender isso, que nós somos espirituais, aprendendo a querer ser humanos. Nós precisamos compreender que nós temos erros. Mas o pior de todos os erros é ser hipócrita, de não querer aceitar os seus erros, de não querer melhorar as suas qualidades. Sabe o que Zaqueu faz? Bom, todo mundo me conhece no mundo natural como defraudador, e no mundo espiritual eu sou um pecador. Mas a partir de hoje todo mundo vai conhecer que na minha casa entrou Jesus Cristo. Sabe qual é a diferença, ô Jericó? É que Jesus não quis entrar na casa de ninguém, Jesus quis entrar na minha. Isso não me envaidece, isso não coloca sobre mim uma honra, isso coloca sobre mim uma responsabilidade. Que responsabilidade? Eu tive a qualidade que Jesus estava procurando, que nenhum que obedecia em quantidade tinha. Eu estava aqui, que eu queria hoje me encontrar com o mestre, mas na verdade era ele que queria encontrar comigo. Nós precisamos compreender isso. Quantas vezes já não chamaram você pelos seus erros? Mas você tem uma qualidade. E vão conhecer você pela sua qualidade. O fulano de tal, puxa vida, olha, mas ele tem uma qualidade. É um homem de Deus. É uma mulher de Deus. A segunda coisa que me chama a atenção é que na nossa vida natural, tanto quanto na nossa vida espiritual, todo sacrifício feito, um peso de glória vem sobre nós. Será que você pode repetir isso comigo? Diga, a cada sacrifício feito,
um peso de glória vem sobre nós. Pode parecer, irmãos, que aquilo que nós fazemos, né? Eu estou com essa palavra mastigando na minha boca, no meu cérebro, falando sobre isso. Nem tudo eu posso. Pastor, tudo que eu gostaria de fazer eu posso fazer? Não, nem tudo eu posso. Mas tem muita coisa que eu não quero fazer, mas que eu preciso fazer. Por quê? Tem muita coisa que nós precisamos fazer que é um sacrifício. Não um sacrifício do ponto de vista do Antigo Testamento, mas é um sacrifício do ponto de vista que obedecer está mais ligado a renunciar do que a ser vaidoso. Obedecer está mais ligado a abrir mão do que a reter. Então eu vou compreender que a cada sacrifício que eu faço, vem um peso de glória sobre mim. Não veio um peso de glória porque eu quis, mas veio um peso de glória porque eu obedeci. Veio um peso de glória porque eu podia ser vaidoso, mas eu não quis ser, eu quis renunciar. Veio um peso de glória porque eu queria reter, mas não retive, eu abri mão. Então nós precisamos compreender que tem muitas coisas na nossa vida que nós queremos, mas não podemos. Não do ponto de vista viabilidade. Tem muitas coisas que não precisam da viabilidade para podermos, basta uma decisão. Mas tem muitas coisas que nós não podemos, que nós não devemos. Mas tem muitas coisas que nós não queremos, mas que precisamos. E aí Zaqueu está dizendo lá, dizendo o quê? Nada melhor do que todo esse dinheiro que existiu, toda essa grana que eu acumulei, ela ficasse aqui em casa, mas não. Se eu, conhecido pelas minhas qualidades, eu quero demonstrar que arrependimento tem um fruto. Qual é o fruto do arrependimento? Renúncia. Pastor, como saber se alguém se arrependeu? Como? Se essa pessoa fez questão de renunciar. Nossa, pastor, eu não sabia. Certa vez o meu pai ouviu de um prefeito dessa cidade assim: eu me arrependo de ter me candidatado a prefeito dessa cidade. Aí meu pai disse para essa pessoa assim: caneta está na tua mão, vai lá e renuncia. Aí ele disse assim: não, então você não se arrependeu? Terceira coisa importante nós percebemos: o propósito de Deus. Ouça isso nessa manhã. Você está me ouvindo bem aí? Diga amém. O propósito de Deus não é transformar o homem em perfeito, mas é transformá-lo em útil, mesmo não sendo perfeito. Deixa eu falar uma coisa para você, olha para mim. Não vem para a igreja com o desejo de ser perfeito. Venha para a igreja com o desejo de ser útil, mesmo não sendo perfeito. O que tem, deixa eu falar aqui uma coisa para você, e vai piorar isso. Daqui para frente vai piorar. O que tem de loucura no mundo cristão acontecendo por aí, eu vou contar duas para vocês. Primeira loucura é criar demanda para necessidade, criar oferta para necessidade. Uma igreja no Rio de Janeiro, não sei se eu posso chamar de igreja, mas uma instituição que se chama de igreja, colocou na frente da igreja um monte de talhas de vinho, não sei se aqui alguém viu isso, e os apóstolos e apostolisas colocaram todos os braços, talhas enormes assim, os braços ungindo os vinhos, botaram os braços dentro do vinho, ungindo os vinhos que as pessoas iam beber na Santa Ceia, e dizendo que aquela ceia seria a ceia da multiplicação. Transformar oferta para necessidade. Segunda, gerar novidade para carência. Tem um pastor aí agora, eu não sou maluco de trazer esses vídeos para vocês verem, porque senão eu não consigo nem terminar de pregar depois.
Um pastor que dança igual o Michael Jackson. E dizendo, Miriam dançou, nós temos que dançar também. Eu tenho um amigo, Volta Redonda, e é bom que está sendo gravado, que a gente pode falar isso. É o Robson, ele trabalha na Casa da Música, eu estive lá essa semana, 2 vezes conversando com ele. Ele me falou o seguinte, pastor, tem um congresso que eu vou ministrar agora, louvor, e que tem um cantor aí muito famoso no meio cristão, que diz na televisão que eles não cobram para tocar em igreja, que ele só cobra para tocar quando é a prefeitura que está contratando. Mas esse congresso é um congresso de uma igreja que eu vou ministrar, e ele cobrou só R$80 mil para tocar na igreja. Só R$80 mil. Num evento de 3 horas. Vai ganhar 80 mil, iria ganhar 80 mil reais em 3 horas. Aí eu perguntei imediatamente para ele. Eu falei assim, quem é que vai tocar? O Neymar? Que 80 mil? É? Quem é que vai tocar? Não, fulano de tal. Aí a segunda pergunta assim, a igreja pagou isso? Não, não pagou. Eu falei, graças a Deus. Sabe por quê? Igreja que é igreja, não paga para artista vir se apresentar no altar. Eu não consigo, irmãos, aceitar, pegar dinheiro de dízimo e oferta e dar 80 mil reais como cachê para um camarada abençoar o povo de Deus. Eu não consigo entrar, não consigo colocar isso na minha cabeça. Não consigo entrar. Mas certa vez, eu conversei com um cantor chamado Paulo César Baruch. Homem de Deus. Não estou dizendo que ele é perfeito, estou dizendo que ele é homem de Deus. E aí eu conversei com ele e disse assim, querido, foi aniversário de 30 anos da igreja, 2 anos atrás. Eu queria ver a possibilidade de assim, pastor, ele falou uma cidade de São Paulo, que eu não me lembro onde ele mora, sei que é muito longe. Ele falou assim, olha, eu vou com um ministério de louvor que caminha comigo, e eu preciso que a igreja pague a passagem aérea para que a turma possa caminhar comigo. Fica em 6 mil reais. 6 mil reais. São 8 pessoas. Eu falei, o cara também não pode pagar o custo dele para ir em todo lugar. Eu falei assim, querido, infelizmente eu não tenho 6 mil reais hoje, mas eu louvo a Deus por essa conversa. Certa vez nós fomos chamar um ministério para tocar aqui no Congresso de Mulheres, Filhos do Rei, que foi em 2012. E aí chamamos o ministério, pastor, olha, para a gente sair de onde a gente está, é R$3.500, aqui de São João de Meriti. Tá bom, nós vamos dar um jeito. Mas me passa a programação do congresso. Eu tenho esse e-mail guardado até hoje. E aí passei, vocês vão tocar 4 músicas no início, uma depois do almoço e uma para encerrar. Pastor, então você me desculpa, porque a gente vai subir 3 vezes no altar, então é 3 vezes 3.500. Aí eu falei, então você está me dizendo que é R$10.500 o valor? Não, a gente vai fazer uma promoção para a igreja, vai sair por 7.500. Irmãos, eu falei assim, quer saber de uma coisa? Você pega esse dia da sua agenda e vende para qualquer outra pessoa, que eu não quero essa porcaria não. Bati o telefone no gancho. É lógico que eu não falei com essa calma na hora. Mas por quê, irmãos? O propósito de Deus não é transformar o homem em perfeito, mas é transformá-lo útil mesmo não sendo perfeito. Você sabe o que essa turma está dizendo aí? Transformando pessoas em valor. Para você ser abençoado, você precisa ter 80 mil reais. Por que aquela pessoa é tão perfeita que ela vale 80 mil reais?
Para você ter o fulano de tal no congresso, você precisa ter R$10.500, que eles são tão perfeitos que eles valem R$10.500. Nós vamos vivendo uma geração de mensurar o nosso valor. Não, eu não tenho valor. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é esse. É que nós estamos talvez em busca de uma perfeição para podermos valer um pouco mais. Eu vou valer um pouquinho mais. Pastor, eu vou fazer essa faculdade porque essa faculdade vai me deixar um pouco mais perfeito. E um pouco mais perfeito, eu vou valer um pouco mais. Não é isso. Deus não foi em Jericó transformar Zaqueu em perfeito. Mas Deus foi em Jericó para torná-lo útil, mesmo não sendo perfeito. Você compreende isso? Diga amém. E por fim, eu quero encerrar essa palavra dizendo sobre o que falamos. Nem tudo eu posso, mas muita coisa que eu não quero, eu preciso. Eu por fim quero falar isso. Falhar não significa errar, mas sim parar de tentar. Você não falha quando você erra. Você falha quando você para de tentar. Nós somos falhos por natureza. E vamos continuar errando por natureza. Talvez a gente poderia até dizer que nós vamos sempre ser conhecidos pelos nossos erros, não apenas chamados, mas conhecidos. Mas o que me qualifica como falho, não são os meus erros. O que me qualifica como falho é não querer melhorar os meus erros. É parar de tentar. É deixar de querer continuar tendo o que Zaqueu fez. Senhor, eu não quero ser conhecido como falho porque defraudei. Não quero. Não quero que o Senhor abençoe o dinheiro que está na minha casa que não deveria estar. Não é isso. Eu quero que o Senhor saiba que eu estou tentando melhorar. E porque eu estou tentando melhorar, eu abro mão daquilo que eu fiz. E se defraudei alguém, eu pago 4 vezes mais. Não só aquilo que a pessoa foi roubada, mas eu vou abençoar a vida dessa pessoa. Sabe qual é o problema? O problema, irmãos, é quando a obediência toca nos nossos interesses. O problema é quando a obediência mexe nas nossas prioridades. O problema é quando a obediência mexe naquilo que nós não queremos abrir mão. E o problema é quando a nossa obediência exige que a gente desça do palco da vaidade. Aí nós vamos aprender o que é deixar de obedecer por quantidade para obedecer com qualidade. Você pode viver a vida toda na igreja, obedecendo como? Por quantidade. Mas hoje você pode ser como Zaqueu ou Jericó, que obedecia por quantidade, ou Zaqueu, que aprendeu a obedecer por qualidade. É muito importante. Tem muita coisa que eu posso, mas muita coisa que eu não quero, eu preciso. Eu não queria abrir mão, mas eu vou abrir mão, porque eu quero obedecer com qualidade. Eu queria ficar em casa logo mais, aproveitar esse tempinho, ver o jogo da Argentina. Queria torcer lá pro Diego Maradona. Ele vai jogar hoje? Está sabendo disso? Quem é? Eu sou brasileiro, não conheço ninguém. É o Messi que vai jogar hoje? O primo dele joga no Vasco, o Desce. É o primo do Messi. E eu acho que ele está indo para o Flamengo esse ano. Ensinei para vocês como transformar uma mensagem espiritual em natural em poucos minutos. Mas
voltando para o assunto que é importante nessa manhã, é isso. Eu queria assistir o jogo. Irmãos, dia 13 de julho, 2 dias antes do meu aniversário. Estou fazendo questão de falar sempre quando eu posso. 2 dias antes do meu aniversário. Se a seleção brasileira for para a final, o jogo vai ser às 19 horas, domingo. Ué, por que você fez assim? Nossa! Já estou me vendo fora da igreja, pastor. Se a gente levantasse aqui hoje uma assembleia, os irmãos acham que deve ter culto ou não deve? Tem gente que vai dizer assim, pastor, não devemos submeter os nossos membros aos riscos da violência após o Brasil jogar a Copa. É desse jeito, irmãos. Coitado, sabe de nada, né? Nem tudo eu posso, mas muita coisa que eu não quero, eu preciso. Talvez você queira ficar em casa logo mais, mas você precisa ouvir a palavra de Deus. Talvez você queira abrir mão da fidelidade, das prioridades, que você possa aprender isso nessa manhã, que você possa compreender isso. Eu quero obedecer com qualidade. Eu não quero ser mais chamado pelos erros, mas quero ser conhecido pelas qualidades. Eu não quero ser perfeito, mas quero ser útil, mesmo não sendo perfeito. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé. Segure na mão do irmão perfeito ao seu lado aí. Não é de um irmão prefeito, mas é de um irmão perfeito. Vamos orar. Sabe, queridos, eu tenho muitos defeitos. E deixa eu abrir meu coração aqui para a igreja nessa manhã aqui. Olhe para mim, não feche seu olho ainda não. Deixa eu abrir meu coração para vocês. Tem muita coisa que eu prego aqui que eu não vivo. Mas eu não sou hipócrita de dizer que eu vivo tudo que eu prego. Eu tenho a coragem de dizer que todo dia eu me esforço para brigar, para viver aquilo que eu estou pregando. Eu não tenho coragem de dizer assim, eu estou vivendo tudo que eu estou pregando. Não, isso é mentira. E se você ouvir alguém falar isso, você desconfie dessa pessoa. Porque na verdade ele está querendo ser elogiado. E não percebeu isso ainda. Eu só não sou hipócrita de dizer assim, irmãos, vive isso, que eu também vivo. Não, eu tenho coragem de dizer isso. Eu não vivo tudo que eu prego. Mas todo dia eu arrumo uma guerra comigo mesmo para viver aquilo que eu prego. Nem sempre eu venço. Nem sempre eu venço. Mas todo dia eu arrumo uma batalha comigo. Eu quero viver aquilo. Falhar não é errar. É parar de tentar. Aí nós falhamos, quando nós paramos. Vamos orar. Senhor, nós colocamos a nossa vida debaixo das tuas mãos. Nós não viemos aqui nessa manhã para sermos perfeitos. Nós viemos aqui nessa manhã para sermos úteis, mesmo sem sermos perfeitos. Senhor Deus, muita coisa nós podemos, mas muita coisa que não queremos nós precisamos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver isso. Através, Senhor Deus, do amor, através, Senhor Deus, do evangelismo, através das nossas atitudes, através, Senhor Deus, de uma obediência com qualidade. Que, Senhor Deus, nós possamos, ó Pai, transformar as Jericós que nós estamos, Senhor Deus, ó Pai, colocados na nossa vida. Abençoa o teu povo, que, Senhor Deus, nós possamos começar hoje aquilo que precisa mudar e começar por nós. Essa é a oração que nós fazemos, louvando a Ti, Senhor Deus, agradecendo pelo Senhor por esta manhã, por esta palavra, Senhor Deus. Que nós saiamos daqui hoje aprendendo isso, Senhor Deus. Muita coisa que eu não quero, eu preciso. E, Senhor Deus, assim nós oramos Te agradecendo. Em o nome de Jesus. Amém
e amém. Que todo o povo de Deus diga amém.